Fala aí, rapaziada, estamos de volta aqui com mais um Depois do Jogo Tips, o seu vídeo que a gente faz a análise completa dos jogos, né? Que a gente seleciona os melhores jogos da rodada e faz a análise completa, encontrando mercados ao vivo aqui para vocês poderem ver com a gente o porquê que nós estamos fazendo essas dicas. E para o jogo de hoje, nesta quinta-feira, dia 18, né, às 22h20, Seattle Seahawks recebe o Los Angeles Rams num jogo imperdível. E eu falo imperdível porque, para mim, na minha humilde opinião, é o melhor jogo dessa temporada regular e possivelmente vai terminar como o melhor jogo, a não ser que o jogo seja ruim. Mas a gente está com uma grande expectativa para a partida, afinal de contas, os dois times estão com a mesma campanha de 11 vitórias e 3 derrotas. Os dois times são da mesma divisão, a NFC Oeste, ou seja, vale a liderança da divisão e, consequentemente, como os dois fazem a melhor campanha da conferência, também vale o primeiro lugar da Conferência Nacional, que dá direito a um descanso, né? A uma semana de descanso nos playoffs. Então vale muito. É literalmente valendo praticamente tudo que os times podem ter de benefício na temporada regular, vai ser disputado nesse jogo de hoje. E assim, um jogaço, dois times, dois concorrentes ao Super Bowl. Eu acredito que o Los Angeles Rams é favorito, não à toa. As casas de aposta também estão comigo, tanto que eu estou com a camisa deles, né? Nosso combinado de eu sempre vir vestido com a camisa do time que é favorito a partida. Mas sem delongas, vamos lá para as nossas dicas, porque eu achei muita coisa boa para vocês. Já entrei, já fiz minhas apostinhas. Se você veio pelo vídeo que a gente postou no nosso Instagram, você viu lá aquela múltipla com os quarterbacks, com pontuação. É porque a expectativa é para um grande jogo, 3,75, tá muito boa, mas é aquela coisa, aposta múltipla muito arriscada. Na sequência aqui eu vou trazer as apostas individuais, as que eu achei estatisticamente que vão bater. Afinal de contas, eu sempre tento trazer para vocês mercados que são garantidos, né? No mundo das apostas não existe essa palavra garantia, mas a gente encontra alguns mercados que acontecem com muita recorrência e é normal que os jogadores e os times mantenham as suas médias ao longo da temporada. Então vamos lá, que a partir de agora nós vamos fazer essa análise ao vivo aqui com vocês. Para a gente abrir a nossa análise para esse jogaço entre Seahawks e Rams, eu encontrei muito valor nessa Jackson Smith-Njigba, o melhor recebedor da NFL até o momento, ter 6 recepções na partida. Ele é o principal wide receiver e líder da NFL em jardas, com 1.591 jardas recebidas. Só que a gente está falando em recepções. Ele tem uma média de 6,9, essa está pagando 1,43 e ele tem média de 6,9, ou seja, praticamente uma recepção a mais em média. Então vocês não podem perder ela. Além disso, em 4 dos últimos 5 jogos do Seattle Seahawks, ele bateu essa marca de 6 recepções. E vou além. No último jogo entre as duas equipes, que aconteceu há pouco tempo, Njigba teve 9 recepções e 105 jardas. Ou seja, 6 recepções para Jackson Smith-Njigba pagando 1,43 está imperdível. Aproveita, corra na sua casa de aposta e garanta já essa. Mas lembre-se, a aposta é entretenimento, viu? Já a segunda dica que eu encontrei na partida é com o running back do Los Angeles Rams, Kyren Williams. Para ele ter 50 jardas nessa partida, tá pagando 1,62. Aí você fala assim, 1,62 é porque tem muito risco. Não. Ao contrário. Em grande fase, ele é um dos melhores jogadores dessa posição, né? Ele coopera muito, tem ele, o Blake Corum, o jogo corrido do Los Angeles Rams é um dos melhores da NFL. Essa dupla tem uma porcentagem muito alta de jardas ganhas, muitas jardas após ser tacleada a primeira vez, né? Se mantém em pé e consegue conquistar jardas importantes após isso. E a prova de que essa não é uma aposta tão difícil dela bater é que ele tem uma média de 73,6 jardas corridas por partida e, além disso, ele teve 12 carregadas para 91 jardas no primeiro jogo entre os dois times. Então, assim, você está com a média abaixo, 20 jardas praticamente, 23 jardas abaixo da média dele, e ainda é uma coisa que ele faz com recorrência, né? Eu vou jogar aqui, para a gente poder fazer essa pesquisa, Kyren Williams, e aí eu vou te mostrar quantas vezes que ele conseguiu as 50 jardas nessa temporada, porque aí você fica mais tranquilo para fazer essa aposta, porque eu achei muito alto esse valor que eles estão colocando para ele ter apenas 50 jardas, pagando 1,62, nos últimos 3 jogos ele teve. Além disso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos de 14 possíveis ele conseguiu as 50 jardas. Então não perde essa oportunidade, viu, gente? Essa daqui tá dada. A aposta é entretenimento.
Já a terceira dica que eu encontrei nessa partida é uma dica dupla, viu, gente? Eu falo assim, essas são as dicas que eu sempre falo com vocês, que eu encontro e estatisticamente elas têm uma comprovação, elas têm uma média que elas sempre vai alcançar, então elas são mais seguras do que as apostas demais. E aí a minha terceira dica para essa partida, imperdível, está Matthew Stafford e Sam Darnold ter 200 jardas, isso está pagando 1,83, então assim, muito alto para uma coisa que acontece com regularidade. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia, 200 jardas de passe para esses jogadores. Matthew Stafford fez isso em 10 de 14 jogos e o Sam Darnold fez isso em 11 de 14 jogos. No encontro entre eles, é óbvio que a expectativa é para que os dois consigam alcançar que esse jogo seja maravilhoso. Seja um jogo de muitos pontos, de muitos passes, com recebedores tendo muitas jardas. Óbvio, jogos muito grandes assim também podem ter um nervosismo, mas a gente não vai fugir da média, né? Como eu sempre falo, a única coisa que a gente tem para se basear de verdade é o que os jogadores produzem normalmente. E normalmente, Sam Darnold e Matthew Stafford conseguem produzir as 200 jardas. 1,83 é uma odd excelente para uma coisa que a gente sabe que acontece normalmente. Como eu te falei, em 10 de 14 jogos, Matthew Stafford conseguiu e em 11 de 14 partidas, Sam Darnold também conseguiu bater essa marca. Tá imperdível esta aposta. E aí, meus queridos, para a gente poder finalizar essa análise completa desse jogaço de logo mais, que acontece às 22 horas, né? Terá a transmissão do Sport TV, exclusiva do Sport TV, ou da DAZN, né? Quem é assinante da DAZN do Game Pass da NFL também tem direito a assisti-lo. Eu separei 3 hot takes, não com valores muito elevados, mas apostas que também são bem seguras, digamos assim. A primeira delas, Matthew Stafford ter 20 passes completos na partida, pagando 1,40. Eu vejo valor porque ele fez isso em 10 de 14 jogos. É muito alto, é uma marca que ele costuma alcançar, e num jogo desse tamanho ele vai ter que passar a bola. Afinal de contas, não dá para apostar só que o jogo corrido vai desembolar, e ainda mais ele está sem o wide receiver Davante Adams, que é seu principal alvo na red zone e um dos principais jogadores desse ataque, né? Ele vai ter o Puka Nacua e tudo mais, mas nós vamos falar aqui na sequência, que inclusive é essa, né? Puka Nacua marcar touchdown. A outra dica, hot take, Puka Nacua já marcou 6 touchdowns nessa temporada em 14 partidas. Ele não é o principal alvo na red zone, mas o fato do Davante Adams estar machucado, né? Ele que sofreu um estiramento na coxa na última partida e deve ficar de fora dessa partida, não treinou durante a semana, né? No Injury Report, o Rams não o listou out, mas o colocou como questionável. E assim, se o time quer ter ele para frente, é bom não utilizá-lo. Afinal de contas, a chance de reincidência numa lesão e piorar, agravar essa lesão, aumenta, e aí ele perderia possivelmente os playoffs. Então acredito que o Rams não vai arriscar a presença dele. Sem a presença dele, o Puka Nacua se torna esse alvo solitário desse ataque. E sendo o Puka Nacua um dos melhores wide receivers da temporada e da liga como um todo, jovem, mas que consegue milhões de jardas, né? É bom dar essa chance. 6 touchdowns já marcados, mesmo sem ser o alvo prioritário. Nesse jogo ele é o único alvo, então se tiver um passe para touchdown, acredito que ele será a primeira leitura sempre de Matthew Stafford. Então imperdível com 1,80 de odd é brincadeira, é para aproveitar, é para sorrir de orelha a orelha e botar um dinheirinho lá para ver se a gente consegue mais esse lucro. Mas lembrando, hot take, aposta de risco mais alta, aposta de risco mais elevado, mas a gente considera também que a premiação, o valor que é pago também, vale muito a pena esse risco. E aí, pra gente terminar, a última aposta que eu separei é Sam Darnold ter 30 tentativas de passe nessa partida. E aí vai muito de uma leitura que eu estou fazendo. O Los Angeles Rams é favorito por apenas 1 ponto nas casas de aposta. A linha para a partida está pagando em apenas 1 ponto de vantagem para eles, ou seja, espera-se um jogo difícil. Mas o jogo sendo difícil e o Los Angeles Rams conseguindo fazer valer o seu favoritismo, o jogo força o Sam Darnold a correr atrás, né? E assim, a gente sabe que o Sam Darnold está vivendo a segunda grande temporada seguida no Minnesota Vikings no ano passado e neste ano à frente do Los Angeles Rams, mas ele é um daqueles jogadores que carrega consigo uma certa desconfiança. E o fato disso acontecer, a gente pensa que ele vai estar correndo atrás do placar. Correndo atrás do placar, você não corre tanto com a bola, você tenta passes mais até para não gastar tanto o cronômetro. Então, com esse tipo de leitura, 1,83 para ele tentar 30 passes, não precisa completar, zero, mas se ele tentar fazer 30 passes na partida, ela já bate. E aí, correndo atrás do placar, é mais normal que façam muitos passes. E assim, ele bateria tranquilamente essa marca, que não é nada exagerada. 30 passes é uma coisa que acontece normalmente em vários pocket passer. Então é essa, eu me despeço de todos vocês, sou Felipe Drummond, agradeço e um abraço, meus queridos.